anos de paz. É isto? 100 anos de paz? 1815 até 1914. Congresso de Viena, a Primeira Guerra Mundial. 100 anos. 100 anos de paz no século XIX e muitas guerras no século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, para a Europa, o século XIX foi um século de paz e o século XX um século de guerras. E no século XX já havia uma tomada de consciência sobre a nossa existência e sobre as formas da nossa reprodução muito mais avançada do que do século XIX. Mas na Europa houve mais paz no século XIX do que no século XX. Este é um argumento do Karl Polanyi, A Grande Transformação. Eu gosto muito desse livro, meus alunos sabem disso. E vários colegas meus que trabalhamos em História Econômica gostamos muito do Karl Polanyi. Aprendi a gostar do Karl Polanyi, conhecia ele já antes, mas foi no meu doutorado na Unicamp. A Grande Transformação, as origens da nossa época. E eu gosto muito desse capítulo, 100 anos de paz, porque a frase inicial é magnífica, né? Chama-se, vou ler aqui o parágrafo inicial. A civilização do século XIX ruiu. Civilização do século XIX. O que é essa civilização? Esse livro se preocupa com as origens políticas e econômicas desse acontecimento, bem como a grande transformação que daí decorreu. Que civilização é essa? Ele vai dizer que essa civilização, que se estende, na verdade, ela começa em 1815 e vai até 1914, o século XIX acaba, né, em 1914. Ele diz o seguinte, que ela estava pautada em cima de 4 grandes instituições: o equilíbrio de poder, o padrão ouro, o mercado autorregulável e o Estado liberal. Desde a Santa Aliança e o Congresso de Viena, o chamado Concerto Europeu, que é a ideia de que nenhuma mais potência poderia interferir na outra, né, depois da guerra das invasões napoleônicas, é que houve então esse momento de prosperidade europeia sem grandes conflitos. Então, o equilíbrio de poder é dado pela chamada Pax Britânica, né? A Pax Britânica. Lembra? Nós já tivemos uma Pax Romana, né? De Roma, o grande império. A Pax Mongólica, da Mongólia, o maior império em extensão territorial do mundo até hoje, lá desde 1206, né, quando o Gengis Khan tomou poder, até 1380 alguma coisa, a Pax Mongólica. Vivemos a Pax Britânica, sob o Império da Inglaterra, e hoje a Pax Americana, que está em disputa, né, que está em tensão. Esse mundo unipolar é a tentativa de construir um novo mundo, um mundo multipolar. Saímos da bipolaridade, fomos para um mundo unipolar, agora a ideia de construir um mundo multipolar. Então, o equilíbrio de poder, a Pax Britânica, ela tem uma dimensão internacional e está calcada na política, né? O segundo é o padrão ouro. O padrão ouro, que eu vou ver um pouco mais depois, detalhado, ele é um sistema monetário internacional coordenado pelo Banco da Inglaterra e tem uma dimensão internacional e é econômica. Depois, temos a ideia do mercado autorregulável. Oferta e demanda, né, se equilibram entre si. Ele tem uma dimensão nacional, porque é definido pelas políticas econômicas nacionais, e uma dimensão econômica. Depois, a ideia do Estado liberal. Bom, o Estado liberal, o liberalismo, podemos pensar sobre várias perspectivas, né? Aí podemos falar do liberalismo econômico, né, que é a ideia da não intervenção do Estado na economia, o liberalismo político, a defesa da democracia das instituições, e um liberalismo social, né, até alguns avanços na margem, né, sem interferir na relação capital e trabalho, né, saúde, educação, um pouco de assistência, nesse sentido do antigo social-liberalismo do John Stuart Mill.
Então, o Estado liberal, ele tem a ideia da não intervenção do Estado na economia, é uma dimensão nacional e está fundado na política. E nesse capítulo também, o Cal Polanyi vai falar da chamada relação entre as altas finanças e a paz britânica, né, que é os 100 anos de paz. O que é isso? A Holdfinance e a Pax Britânica. É essa relação em que a paz foi muito lucrativa. A paz permitiu a expansão do Império Britânico. A paz permitiu a Inglaterra tornar-se aquilo que eu estou falando várias vezes, o banco, o xerife e a fábrica do mundo. Né? Foi nesse momento que houve a grande expansão das dívidas externas, né? De endividamento externo entre países, os primeiros grandes endividamento externo. Foi o momento em que houve uma expansão das finanças especulativas, né? E financiamento de empreendimentos de um país para o outro, né? Sobretudo comandado pela Inglaterra. Então, ele vai observar que a paz ela é lucrativa, porque foi permitido fazer grandes negócios, grandes transações transatlânticas, transoceânicas, nesse momento de paz e prosperidade. Porque ele escreveu o livro em 44. Em 44, ele já estava observando o quanto a guerra prejudicava os negócios. Né? Mas, né, há toda uma releitura desse texto magistral e observando, foram 100 anos de paz? Bom, para uma certa Europa ocidental, 100 anos de paz. Né? Tivemos uma coisa pontual, né? Por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, em 1870-71, né? A Guerra da Crimeia de 1853 a 56, né? no Mar Negro. Tivemos também guerras de unificação, mas aí guerras na Itália e na Alemanha, mas ambos, né, contra a Áustria. Né? A Itália lutou contra a Áustria no Vêneto, também a Alemanha teve um momento também lutou contra a Áustria. Né? Então, mas eram conflitos internacionais, mas não uma dimensão de uma guerra como foi a Guerra Napoleônica que ele está se referindo, ou como ele já tinha assistido à Primeira Guerra Mundial. Mas tivemos também na China a Primeira Guerra do Ópio, de 39 a 42, a Segunda Guerra do Ópio, de 56 a 60. Né? Tivemos também aqui na América do Sul, no Cone Sul, a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, de 1870 a 75. Tivemos a Guerra do Pacífico, né, entre Peru, Bolívia e o Chile, né, de 1879 a 1883. E a Guerra Civil, mas é uma Guerra Civil Americana de 61 a 65. Temos guerras civis, né, que é uma dimensão nacional, mas vemos também guerras internacionais em vários lugares. Então, que paz é essa? É uma certa paz numa certa Europa ocidental, que a Inglaterra não se envolveu em conflito, apesar, né, de ter comandado toda a Guerra do Ópio, Primeira e Segunda Guerra do Ópio, né, para abrir os mercados da China. Mas, né, depois, quando se constituem as nações, o último quartel do século XIX, né, foram um período de prosperidade econômica e prosperidade política. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, essa prosperidade, ela ruiu, né, e veio a bancarrota. E o que foi isso? Foi a Primeira Guerra Mundial. O que levou o fim da civilização do século XIX, fundado no Estado liberal, no equilíbrio de poder, no mercado autorregulável e no padrão ouro? O que levou foi a Primeira Guerra Mundial. Eu não vou entrar em detalhes da Primeira Guerra Mundial aqui, a quantidade de mortes, coisa parecida, né? Mas ela estraçalhou a civilização do século XIX.